Oi, galera do Pio Literário. Estou aqui com o nosso programa da semana, né? E é o programa número 8 e o tema é: Dá para viver de literatura no Brasil? E aí, o que você acha disso? Dá para viver de literatura? Será? Pois é, no programa de hoje tentarei responder a essa pergunta que as pessoas sempre me fazem. E aí, Ana, dá para viver de literatura no Brasil? E como sempre, sorridente, eu respondo: sim, claro que dá. Mas qual é a fórmula? É mágica? É sorte? Não é nada disso, gente. Né? Na verdade, não existe uma fórmula ou sorte para se viver de literatura no país. O que existe é o fato de encarar a função de escritor como profissão, não é verdade? Quando me pergunto qual é a minha profissão, eu sempre digo: sou escritora. Quer dizer, é a profissão que eu assumi atualmente, ser escritora, né? E o engraçado é você pensar nessa palavra profissão. Eu, como sou muito curiosa, fui pesquisar o significado da palavra profissão, né? E eu vi que achei a seguinte definição: profissão é um trabalho, atividade especializada dentro da sociedade, geralmente exercida por um profissional. Algumas atividades requerem estudos de um dado conhecimento, como as profissões de médico, advogado, engenheiro, biólogo, arquiteto. E por que não o escritor? Assim como nessas outras atividades elas requerem estudo e conhecimento, o escritor também. Para ser um bom escritor, tem que estudar. Tem que estudar, tem que ter conhecimento, tem que ter uma escrita criativa, né? E por que não o escritor? Já falei muitas vezes em um Pio ou em entrevistas que nós, escritores, precisamos deixar de lado esse lado romântico e assumir a nossa profissão, que é o ato de escrever, e quando se trata de um escritor independente, é o ato de escrever e ainda de comercializar os seus livros. Eu vou dar uma sugestão, até mesmo escritor que já tem um contrato com alguma editora, precisa saber vender seus livros. Não pode esperar que tudo caia do céu. Né? A função do escritor é fazer a gestão de suas obras, de suas publicações, das suas obras literárias. Então, o que acontece é que precisa comercializar, entender pelo menos o processo de comercialização. Eu acho até que, para conhecimento do escritor, seria interessante que ele entendesse todo o processo de produção e comercialização de um livro. Já é meio caminho andado, porque quando a gente tem noção disso, a gente consegue trabalhar melhor a nossa obra literária, né? Aí, uma coisa que eu sempre ouço dos meus colegas escritores, alguns poucos, né? Eu sempre ouço: mas ninguém compra os meus livros. Já ouvi muito escritor dizendo isso. Ninguém compra, as pessoas não leem, não tem público. Aí eu tenho que discordar, gente. Tem público para leitura. Se pensarmos em mercado, que para mim é a palavrinha mágica de todo esse contexto, né? É um mercado pequeno que nós temos, né? Um mercado que, além de ser pequeno, ele está em crise, com editoras fechando, livrarias fechando, mas, em compensação, o escritor está tendo uma possibilidade maior de publicação, desde que vá atrás das informações corretas, tá? As editoras pequenas, assim como a editora da Galeria, está tendo mais facilidade de publicar livros de escritores regionais. Fica muito mais fácil, as pequenas, porque não tem uma estrutura grande, não tem aquela trocentas lojas, né? E, além disso, nós temos a facilidade das redes sociais para se comercializar os livros, né? Mas esse mercado pequenininho, ele pode ser trabalhado, ele pode ser ampliado, né?
Uma coisa que eu acho engraçada, assim, que muitas pessoas falam, que os brasileiros têm um hábito de leitura ainda muito baixo. Isso é a realidade, tá? Isso é real, isso é verdadeiro. Mas o valor da leitura no nosso país é muito grande. Isso que eu acho importante. As pessoas acham importante ler, acham valioso e esperam que seus filhos sejam leitores. Então a importância da leitura é bastante considerável em compensação a essa baixa nível de leitura. Então precisaria equilibrar, fazer com que as pessoas tivessem mais facilidade de ter acesso à leitura, né? Aí, gente, como eu já até comentei em outro programa de PIL literário, né? Para ampliar mercado, eu não vejo outra saída senão criar o hábito da leitura nas crianças, né? Para que elas se tornem adultos leitores. E é aquela história, se o ambiente propicia a leitura, todos se tornarão leitores, né? Comento muito sobre o hábito de leitura no meu programa PIL Literário número 5. Dá uma passadinha lá, assiste lá, tá? Aí vem a pergunta, você é escritor, essa é direto para o escritor, ou para a escritora, né? Você escreve para atender este mercado que eu acabei de comentar? Afinal, o livro é um produto, e como já comentei no PIL Literário número 7, e como produto tem que atender o mercado, não é? Não é verdade isso? Nós temos um mercado. Quando a gente pensa em escrever um livro, pensa em inserir esse livro no mercado. Aí vem aquela pergunta, Ana, mas o que é mercado? Né? Mercado, gente, é uma relação de troca entre quem vende e quem compra. E geralmente quem compra jamais adquire um produto ou um serviço que não esteja necessitando, tá? Então, se a sua literatura não atende a este mercado, como você quer viver de publicar seus livros? Quer viver da venda dos seus livros? É difícil, né, gente? Então, precisamos partir do princípio que tem escritor que escreve o que quer e ainda desdém do mercado. Eu conheci escritores que não estão muito preocupados com o mercado e escrevem o que acham, o que querem, né? Acho bacana isso, mas dificilmente poderá viver de suas obras. Escritor antenado com o mercado conhece o perfil de quem o acompanha e curte suas publicações. Desta forma, fica mais fácil comercializar os livros e formar público leitor para as suas publicações. Porque eu acho que a grande mágica, entre aspas, é isso, é conhecer mercado. Às vezes eu escrevo coisas que eu quero escrever, né? Mas quando eu penso que não é adequado para o meu público que me segue, eu abro a gaveta e deixo lá. Aí eu penso, quem sabe mais tarde, né? Porque as pessoas vão mudando, o comportamento do consumidor vai mudando, o hábito de leitura vai mudando e, de repente, aquilo que eu escrevi naquele momento que não é adequado pode ser retornado para ser trabalhado, né? Eu mesma, quando tive muita preocupação com o mercado, depois de publicar meus 2 livros infantis, eu fui publicar um livro de ficção, A Senhora do Parque. Eu já tinha um público leitor para as publicações infantis, uma imagem de escritora de livros infantis. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que vão me aceitar como escritora de livros de romance, de ficção também, né? E, bom, acho que agora sou apenas uma escritora, não tenho mais aquela coisa, aquele rótulo de ser escritora de livros infantis ou ser escritora de ficção, sou apenas escritora, né? E o que ampliou bastante meu público. Então, enquanto eu posso atingir as crianças, o público infantil, eu ainda consigo atingir o adulto também, o jovem, o adolescente, o jovem e o adulto, né? E, na verdade, eu escrevo o que eu quero, né? O que eu preciso escrever, com certeza. Mas leve em consideração que o meu público irá curtir o meu texto ou não. Como eu disse, eu escrevo algo que não está muito adequado ao meu público, eu deixo guardadinho.
E espero ver uma próxima oportunidade, né? Sugestão que eu dou. Se você é um desses escritores que escrevem o que querem, procure se situar em algum nicho, pelo menos, né? Nicho, um segmento, né? E se profissionalize para atender esse público. Agora, se você escreve o que bem entende, sem levar em consideração o perfil do seu consumidor, aí vai ser difícil vender. Aí sim, você pode reclamar que ninguém compra a sua obra, os seus livros, ninguém lê porque não está adequado ao gosto das pessoas. Tem que pensar nisso, né? Bom, gente, é preciso pensar que o livro tem um valor de produção e que esse investimento tem que ter um retorno, né? E ainda dá lucro para o autor. E geralmente, justamente o autor que sofre com a falta de remuneração de seu trabalho. É o que acontece sempre, né? A editora ganha, a livraria ganha e o pobre do autor, personagem mais importante dessa escala, né? É o mais penalizado. Na minha concepção, todos têm que ganhar, principalmente o autor. Só que o autor ele tem que estar adequado. Ele quer vender os seus livros, quer viver de literatura, então tem que pensar um pouco em mercado. Não tem como fugir disso. Não é uma doutrina em cima do que você está escrevendo. É apenas pensar, poxa, meu público, primeiro ter conhecimento do seu público. Meu público é X, Y, Z, assim, assim, assim. O que eu estou escrevendo atualmente tem a ver com esse público? Não é verdade? Então é uma questão até de bom senso. Né? Bom, gente, vou parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse Pio. E antes que me esqueça, se você gostou, dá um like, inscreva-se no meu canal do YouTube, Ana Pirolo Escritora, ou me acompanhe no Instagram, @ana.pirolo.escritora. Toda semana eu posto os vídeos do Pio Literário no IGTV no Instagram, tá bom? Um grande beijo a todos. Curtam bastante esse Pio e os outros Pios e a gente se vê no próximo programa. Beijo. Beijo, gente.